quando você digitaliza o bem ou ativo, você não tem espaço para fraude. Toda vez que a gente digitaliza um ativo, a gente aumenta a governança. E toda empresa ou negócio que tem governança redonda e transparente, ela tem um ganho financeiro de até 20%. O valuation ele aumenta em até 20%. Muito bem, pessoal, está começando mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou o Dagoberto e com a minha parceira a Natália, né, nossa redatora, que construiu aí perguntas de alto nível. E o mais interessante, eu adorei a sua ideia, você trouxe de volta as perguntas que causaram a maior polêmica que a gente já teve nesse programa, né, Nath? Exatamente. Hoje a gente vai trazer mais clareza para a nossa audiência sobre um conteúdo que eles gostaram muito. Está sendo o conteúdo mais assistido atualmente do canal. É o nosso vídeo de maior sucesso. Exatamente. Que é sobre tokenização. Então, tendo em vista que surgiu muitas dúvidas sobre esse cenário, a gente trouxe algumas dúvidas de vocês, nossa audiência, para debater aqui. É isso aí. E hoje é a parte 2, então, do nosso programa de tokenização imobiliária. E a gente vai entender um pouco mais os detalhes de como que isso acontece, como é possível você realizar. E a gente não só isso, não vai trazer só a tecnologia como da outra vez. Hoje a gente vai trazer um caso real, uma construtora que está tokenizando o seu empreendimento para que você possa fazer parte. A gente vai ilustrar, né, Dago? Trazer mais clareza para o que de fato é a tokenização. Exatamente. Então quem que está aqui para representar, quais são as empresas que vão falar sobre o assunto e os representantes delas? Então, um deles é o fundador da construtora Casa. Ele entendeu que a tokenização é muito vantajosa e pode beneficiar pessoas que desejam entrar no mercado imobiliário mesmo sem ter um valor inicial tão elevado. Boa. E ao seu lado, uma visão de quem entende tudo sobre os tokens, um especialista em blockchain e ativos digitais com mais de 15 anos de experiência na área e CEO da Trust. Dito isso, sejam bem-vindos Gia Campestrini e Michel Vitali. Bem-vindos, senhores. Obrigado, Dagoberto. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, representando a casa e realmente falar um pouquinho mais desse tema polêmico, né, que vem chamando muito a atenção e mostrar para o nosso ouvinte a importância da gente estar adquirindo novas tecnologias, agregando isso, né, ao produto que a gente vai estar oferecendo para o mercado e dando essa oportunidade, essa liberdade para novos investidores que têm interesse de entrar no mercado imobiliário. Né? Muito bom. Show. Muito bom mesmo. Prazer, pessoal, em revê-los, Jean. Prazer meu. Esse tema é polêmico mesmo, como você falou. E essa ideia da Nath de trazer as outras perguntas e o case de aplicação realmente é genial, é fantástico, porque a gente começa hoje, quem estiver nos assistindo, começa com o pensamento de polêmico, né? É um tema polêmico. Sim. Mas, pessoal, fique conosco, porque no final desse vídeo vocês vão tirar essa nuvem polêmica da cabeça, porque a gente hoje aqui vai desmanchar isso. Vamos desmistificar, como falam, né? Não tenha dúvida nenhuma. Vamos simplificar a coisa aqui, vai deixar de ser ciência de foguete e vai ser algo aí totalmente consumível no dia a dia, principalmente agora com essa conversa. Muito legal mesmo. Maravilha, muito bom ter especialista aí na nossa mesa para a gente poder fazer todo esse processo aí de desmistificação. Mas vamos lá, eu vou começar aqui fazendo a pergunta para o Jean e depois eu vou pedir para o Michel responder a mesma pergunta. Como que vocês se inseriram no mercado imobiliário? O que fez vocês chegarem até aqui? Dagoberto, eu há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, me despertou assim um interesse. Na verdade, eu sempre gostei do mercado imobiliário. Eu tenho formação na área mecânica, né? E engenharia mecânica, só que eu sempre tive interesse para o mercado imobiliário. Então, há 3 anos e meio atrás... Bem diferente, né? É bem diferente, um outro segmento. Só que a minha formação, ela traz muito... Tem um pouco a ver com o segmento, porque a gente traz a tecnologia de precisão para dentro dos nossos empreendimentos, né? Então, há 3 anos e meio atrás, na pandemia, me despertou essa vontade, esse interesse, essa curiosidade mais para o ramo imobiliário, onde eu acabei fundando a Casa Empreendimentos, né, que é uma incorporadora,
voltada para o mercado de empreendimentos em regiões de férias e turismo. Então, a ideia inicial começou com construções de casas de alto padrão, só que nós acabamos pivotando para empreendimentos em regiões de férias e turismo. Então, são 3 anos e meio de pesquisa, de desenvolvimento, de criação de projeto, trazendo tecnologias sustentáveis para dentro do empreendimento. Então, nós queremos proporcionar isso ao nosso cliente hoje, experiências diferentes. A gente poder trazer tecnologias, poder trazer experiências, juntamente com a parte de tokenização, que é o tema do assunto hoje, né, do nosso assunto. Então, há 3 anos e meio, voltando, né, então a gente proporciona isso para o nosso cliente e hoje estamos aqui, né, para poder levar essa experiência desses 3 anos e colocar em prática esse projeto através de todas essas tecnologias que o mercado nos oferece. Muito bom. Muito bom. Michel, como é que você se inseriu no mercado imobiliário, que agora está fazendo parte, né, dessa questão e principalmente com a sua empresa, né, que está com foco, né, no mercado imobiliário? Muito bom. Boa pergunta. Essa pergunta tem 2 respostas. Tá. As 2 são reais e as 2 são verdadeiras. Então vamos lá. A primeira é porque a Trust foi idealizada em 2018 para trabalhar com ativos reais. Então, deixa eu fazer aqui uma introdução, fazer um timeline de toda essa tecnologia. Aproveita para a gente ilustrar bem. Legal, então vai ser bacana isso. Então vamos lá. Então o que acontece? Eu atuei por 4 anos no Ministério da Economia e lá a gente discutia muito vários temas relacionados a empreendedorismo, o mercado, alguns exemplos como Lei Geral de Proteção de Dados, algo mais tangível ali, por exemplo, como um KNAI, que hoje existe para motorista de aplicativo, que até então não existia, hoje existe essa atividade como KNAI. Então, na prática, o que significa? Que hoje ele pode ir lá constituir uma empresa, ainda que seja um MEI, né, o motorista de aplicativo com aquele KNAI, e possibilita ele ir numa concessionária, agora que ele é um PJ, e comprar um carro com desconto. Sim. Que a gente sabe que tem desconto para pessoas jurídicas. Então, entre todos esses temas que eram discutidos lá, também se discutia muito fomento. Como melhorar essa questão de acesso a fomento, a capital de giro, principalmente para micro e pequenas empresas, que hoje 99% dos CNPJs no Brasil são micro e pequenas empresas. Então é o que faz a economia ali girar muito forte, claro, com toda a indústria, mas quando se trata de CNPJ é muito expressivo esse número. E a gente tinha muito a expressão lá, pessoal, e muitos vão se identificar, outros podem não concordar, não tem problema, isso que é o legal, né, onde todo mundo aprende, inclusive eu, mas a gente falava muito a expressão de que o banco dá prata para quem tem ouro. Porque exige-se tantas garantias, e eu não estou questionando o procedimento, porque cada um exerce a atividade ali do jeito que entende que tem que fazer, né? Mas que exige tantas garantias que a empresa que está buscando aquele crédito, aquele financiamento, se tivesse tantas garantias assim, não precisava do financiamento. Liquidava lá um veículo, um imóvel, seja o que for, e não precisava tomar juros no mercado. Então, tem diversas iniciativas ao redor do mundo, por questões financeiras, como, por exemplo, o Fundo Garantidor de Crédito, onde você cria um fundo e aquilo consegue te ajudar a alavancar para emprestar dinheiro. E a gente sabe que tem boas iniciativas aí públicas e privadas, bancos de fomento, mas ainda assim tem muita fricção. Eu acho que é tanto uma questão de experiência do usuário que a gente fala, não só por tecnologia, mas a experiência mesmo de você trazer segurança financeira, segurança jurídica e uma facilidade ali de acesso àquilo, ou do processo. Então, na época, eu propus de que pudesse existir algo, como se fosse uma plataforma, como uma plataforma um aplicativo para ser motorista de veículo lá, tá? Onde a pessoa que precisa do dinheiro, o que ela faz? Processo macro, estou falando, né? Ela já está qualificada, instala o aplicativo, se credencia ali e já começa a trabalhar. Sim. Né? E o dinheiro já começa a vir. Se a taxa é alta, é baixa, aí a gente discute outra hora. Mas na prática eu dizia que a pessoa vai lá e se pendura ali naquela tecnologia e já começa a ter acesso ao dinheiro. Não é um dinheiro gratuito, é claro, mas ela tem esse acesso. E a pergunta foi, por que não isso acontecer para empresas? Então, com a Lei 6404 de 76, que é a lei das SAs,
é algo muito interessante, porque as SAs, de acordo com a lei que está em vigência ainda, ela precisa gerar um ambiente de liquidez para os acionistas, né? Quando a gente pensa em SA de capital aberto, nós temos a Bolsa de Valores. Quando a gente pensa em SA de capital fechado, não tem. Mas a exigência de que gere um ambiente de liquidez é a mesma. Só que na Bolsa a gente está falando ali, eu vou arredondar, tá? 400 empresas. A gente fala de SA de capital fechado, mais de 800 mil. Então você vê que é um mercado gigantesco. Então na época, esse é um ponto, né, da sua pergunta, como a gente entrou para atuar no mercado imobiliário. Sim. Aí o segundo ponto na época acontecia muito a questão de se usar tokenização para fazer captação no mercado de dinheiro, que é o que chama de, vamos chamar de vaquinha virtual. Porque hoje se a gente falar crowdfunding, que ainda mas pensa muito em regulação, que está ótimo. Então o que acontecia? O pessoal colocava um site muito bacana, colocava lá projetos e tomava-se 100 milhões de dólares. E da noite para o dia, aquilo acabava, que se chamava ICO, um acrônimo de IPO, que é a oferta pública de valores de uma bolsa. O ICO é o Initial Coin Offer. Então, na época, a pergunta foi, por que não criar uma plataforma, uma tecnologia para resolver essa questão de acesso ao fomento ao dinheiro? E por que não pegar essa mesma tecnologia utilizada em blockchain, mas para ativos reais? Ou seja, com segurança jurídica, baixa volatilidade, porque não fica oscilando todo, porque já tem um mercado trabalhando. Então, baixa volatilidade e alta liquidez. Por exemplo, quando se pensa no imóvel, sempre tem vendedores e compradores. É um mercado que já existe e acontece. Então, a Trust, ela veio também para trabalhar com ativos reais. Então, quando a gente fala de ações de SA de capital fechado, de precatórios, que são dívidas que os governos públicos, federal, estadual, municipal, devem para empresas privadas como a nossa, quando a gente presta um serviço, isso pode ser vendido no mercado como antecipação. Então, é um título público. Crédito de carbono, crédito de compensação ambiental, por exemplo, cotas imobiliárias, ou seja, tudo que for ativo real que já tem regulação, a Trust vem para ser esse balcão. Então é assim que a gente atua e entrou com o ramo imobiliário. Segundo ponto da pergunta, que essa é mais curta, né, a resposta, é porque é como o real eletrônico ou o Pix, lembra que falava da tecnologia, como é que vai ser, como que isso funciona, onde já se viu, né, vai funcionar de sábado, domingo e feriado de forma instantânea. Sim. Então, trabalhar com ativos imobiliários é uma estratégia também da Trust, não só de trabalhar com ativos reais, mas algo tangível. Porque nós, como seres humanos, a gente tem essa tendência de aceitar mais, acreditar mais, entender mais aquilo que é tangível, né? Sim. Aquilo que a gente pode tocar. E sem querer fazer trocadilho, mas o que tem de mais concreto, né, do que o imóvel, né? É isso. Então, esse é o timeline um pouco de como a gente entrou. E eu já fiz também de propósito aqui essa resposta, a primeira, falando de 2018 e 2019, porque na época só se falava de criptomoedas. E a Trust veio desde então falando de ativos reais, que já a gente vai falar um pouquinho a diferença de criptomoeda para criptoativo, porque hoje todo mundo, quando fala criptoativo, entende Bitcoin. E é uma das coisas que a gente vai conversar aqui, como disse, para desmistificar, né, essa polêmica toda. Legal. Boa. Show. E agora, Gia, em qual momento que você achou que faria sentido lançar um produto tokenizado? Natália, eu sou da década de 70, então eu posso falar que acho que peguei o início da informatização, da tecnologia, né? Então, mas eu sempre gostei dessa área de tecnologia e sempre enxerguei assim como uma oportunidade de avanço para os meus projetos. Sempre fui uma pessoa que eu nunca esperei um player grande, alguém lançar para depois ir lá copiar ou tentar se espelhar e fazer algo diferente. No meu projeto não é diferente, né? Então, desde o início, nós já vemos, nesses 3 anos, a questão do desenvolvimento, a parte de planejamento, a parte de projeto em si, nós já trabalhamos com um projeto sustentável. Então, já visando essa questão da sustentabilidade dentro do nosso projeto, aliado com a questão da tokenização, né? Então, eu e o Michel, a gente se conhece, vamos falar aí 6 meses,
é recente, através de uma necessidade minha, né, por indicação de um conhecido em comum, né, a gente acabou se conhecendo e eu enxerguei nele, na Trust hoje, essa possibilidade de aliar a questão da tecnologia que eu trago para dentro dos projetos sustentáveis hoje, que nós queremos levar ao mercado, juntamente com a questão da tokenização. Então ela vem para somar junto nos nossos projetos, ela vem trazer essa facilidade de atingir novos e possíveis investidores que hoje não estão no mercado imobiliário e que têm esse desejo de poder entrar no mercado imobiliário como investidor ou até mesmo comprando uma cota dos nossos empreendimentos. Como a gente trabalha, nossos projetos são multipropriedade, que é um mercado que está em grande expansão no Brasil hoje, né? Então a Lei 13.777 ela dá todo esse respaldo, toda essa segurança para o investidor da multipropriedade. Então, aliando com a tecnologia que a gente enxergou da tokenização, ela vem para flexibilizar, para facilitar e romper essas barreiras hoje que o pequeno investidor ele não tem acesso. Né? Então, isso facilitou muito para a gente. Então, veio fazer um casamento bem interessante com toda a nossa tecnologia de construção e a parte comercial, a parte de vendas e captação de investidores através da tokenização. Boa. Eu já vou emendar aqui a pergunta porque o Michel deixou essa bola quicando e eu queria entender como é que é, qual que é a diferença, né, de fato de uma criptomoeda para um objeto tangível, como você falou. Poxa, legal. Então, a gente vai colocando alguns insumos aqui, a pergunta é para ser mais bate-papo de café, né? Com certeza. Mas vamos colocando aqui, vamos salpicando alguns pontos mais técnicos para o pessoal que quer se aprofundar, tá? Legal. Então, nós temos algo chamado criptomoeda, que são moedas usando tecnologia de blockchain, que tem ali como sua grande essência, além de processamento distribuído, que já eu explico um pouquinho sobre isso de forma bem simples, mas ele também é criptografado. É que nem quando a gente utiliza o WhatsApp, que aparece lá uma mensagem criptografada de ponta a ponta, né? Ou seja, está embaralhada de uma maneira que quem tentar pegar no meio do caminho não consegue fazer nada com aquilo. Sim. Né? É literalmente o enigma que eu digo assim, pega e é uma charada que uma mensagem cifrada, né? Para quem não entende, né? Muito bem encadeada ali, digamos, né? Que não tem o que se fazer com aquilo. Então, o que acontece? Por isso que tem o nome ali criptomoeda, que é moeda emitida com tecnologia criptografada. Então, o que acontece hoje muito no mercado é o seguinte. Vamos lá para a parte técnica de legislação, mas é bem simples. Tá. Existe a Lei 14.478. Essa é a salpicada técnica jurídica. Certo. Depois o pessoal fica à vontade para poder Legal. ler e pesquisar. Mas o que ela diz? Ela fala muito sobre ativos virtuais. E o interessante é que essa lei, que é muito recente, ela não diz o que é ativo virtual, ela diz o que não é. Ou seja, tudo que a gente for criando, que o mercado vai criando, tem que começar a encaixar ali para ver se é ou não é, né? Eu digo que aquele baldinho de criança lá, bolinha, quadradinho e o triângulo, né? Pega a pecinha e se encaixar, passou direto, é ativo virtual. Por exemplo, milhas aéreas. Ativo virtual. Então veja só, ativos virtuais. O pessoal chama a Lei 14.478 de ativos virtuais de lei do criptoativo. Ok? Só que a Trust fala muito sobre isso. Lembra que eu falei ali que desde 2018 a gente discute, fala sobre ativos reais tokenizados. Ativos reais digitalizados e fracionados. A gente até prefere falar assim. Então, criptomoeda, Bitcoin. Criptoativo é todo e qualquer ativo real que está sendo digitalizado e criptografado. Então, exemplo, Bitcoin, criptomoeda. Cotas imobiliárias, criptoativo. Ou seja, é um ativo real, criptografado e fracionado ou não, que já a gente explica mais sobre isso. Por que eu digo isso? Porque o pessoal então confunde criptomoeda com criptoativo, primeiro ponto, natural. Que bom que a gente está aqui conversando, né? A nossa promessa de desmistificar. Acho que é aprender. E o segundo ponto, qual que é? É confundir blockchain com Bitcoin. Então, toda vez que fala blockchain, o pessoal automaticamente pensa em Bitcoin. Já vi muitas pessoas falando de blockchain e a imagem de um Bitcoin, da moedinha lá. Até se você colocar no chat GPT assim, me ajude a criar uma imagem XYZ de um criptoativo. Ou uma imagem que me ajude a ilustrar
uma explicação que eu vou fazer de blockchain. Ele vai te trazer o Bitcoin. Por quê? Porque ele se alimenta, né, o próprio ChatGPT, por exemplo, de informações que estão aí, todo mundo tem da média, né? Que as pessoas entendem, né? A gente tem um mantra lá na Trust que Bitcoin é blockchain. Mas blockchain não é Bitcoin. Vamos simplificar? Boa. É a mesma coisa que falar assim, né? Pão é trigo. Mas trigo não é pão. Pode ser um biscoito, pode ser uma massa, pode ser uma pizza, né? Por que eu estou falando isso? A IBM, por exemplo, ela utiliza a tecnologia blockchain em supply chain, que é cadeia de logística. Rastreabilidade de produtos, de navio, até do quadrante do mar de geolocalização, de onde foi aquele pescado, data, hora, quando que ele desembarcou lá na esteira da cooperativa, qual foi a esteira que processou o operador, quando foi embalado, o tempo que ele foi transportado e chegou aqui. Quando você lê um QR Code, ele te traz toda essa genealogia, né, desde lá de onde foi extraída até todo onde chegou. Histórico. Isso, de forma imutável. Então isso poderia ser feito com qualquer software, que inclusive é um software, por exemplo, da IBM. Mas por trás eles utilizam ali o motor, a farinha do padeiro, eles utilizam tecnologia blockchain. Então veja que pode ser aplicado para qualquer tipo de coisa. Legal. E te perguntar, qual que é a diferença do blockchain para a mensagem criptografada do WhatsApp? Boa. Excelente pergunta, hein? Muito boa pergunta. Você sabe que eu já usei esse exemplo várias vezes. Todo mundo concorda, mas ninguém tinha feito isso ainda. Me senti importante agora. Não, mas é uma excelente pergunta. Porque a tecnologia, quando a gente fala de criptografado pelo WhatsApp, a gente está falando de um provedor, né? Uma empresa. Ainda que ela tenha lá um parque tecnológico gigante, é uma empresa. Se alguém resolver puxar a tomada, apagar a luz, acontece. Quando a gente fala de tecnologia blockchain, ela é processada de forma descentralizada. Então, vou fazer aqui a explicação também. Qualquer coisa, e se não ficar muito claro, vocês vão me provocando. Tá bom. Então, como é que funciona? O blockchain ele funciona como se fosse um cartório de registro. Vamos chamar assim, ele por si só, a rede ali. Só que esse livro, esse cartório público, vamos chamar assim, eu só estou ilustrando, não é um cartório, né? Mas funciona como? Ele não tem um computador processando, ele tem N. E quando eu falo N, pode ser milhões. Aí o legal do blockchain é o seguinte, todos os computadores ao redor do mundo que processam as informações para serem incluídos naquele livro ali do cartório, eles têm uma cópia de todas as informações. Tem uma cópia de tudo. De tudo que acontece. Cada computador desse. E o primeiro ponto. O segundo ponto é, para incluir aquela informação nesse cartório, a maior parte da rede ela tem que concordar com aquela informação, que é um consenso. O primeiro ponto. Então, quando isso acontece, ele é inserido. E aí a outra beleza do blockchain, da diferença é, uma vez que é inserido, a gente diz que é escrito na pedra. Então, em blockchain, você não tem estorno. Tá feito, já tá feito. Tá feito, tá feito. Então, como é que se corrige? Vou dar um exemplo aqui. Eu devo transmitir alguma coisa para a Nath, uma cota imobiliária. Ela comprou 3 cotas, eu mandei 2. O que eu tenho que fazer? Uma segunda transação enviando mais uma. Eu não consigo cancelar a anterior para fazer uma nova de 3. Não tem como retificar, né? Se mandou uma a mais... Se mandou uma a mais, aí a gente tem que te pedir agora uma transação de você devolvendo uma. Mas ela já está garantida. Ela está garantida. Mais, ela pode guardar essa chave e já era. Nesse ponto, sim. Aí é onde a gente vai trazer muita segurança jurídica e transparência quando a gente fala de ativos reais, ou seja, que a gente trabalha com tudo regulado, onde uma coisa vai estar atrelada à outra. Ou seja, apesar de ser um ativo real tokenizado, ou seja, um criptoativo, como a gente trabalha com tudo regulado, eu já vou explicar, que é uma boa pergunta, eu vou até colocar esse ponto não, aqui. É sensacional aqui esse se a gente acontecesse de mandar uma mais para a Nath... Estou entendendo de fato o que está acontecendo. Se eu mandasse uma mais para a Nath, como é que a gente garante de que não teria esse prejuízo, né? Sim. Poxa, mandei dinheiro a mais, como é que eu estorno? Não tem estorno? Exato. Então como é que não perde? Aí eu já explico um pouco mais ali no determinado momento, acabei de fazer uma anotação aqui. Tá. Então essa é a diferença da criptografia WhatsApp, que está na mão de uma empresa. Uma empresa. Eu não estou dizendo que é boa ou ruim, né? É uma empresa. E quando fala de blockchain, que são vários computadores, quando eu falo vários, são milhões ao redor do mundo. É a pessoa que minera, né? Isso. É aí que está o ganho deles, porque para ser inserido naquele livro,
de forma muito simples, tem N metodologias, mas uma delas é o que a gente chama de uma prova, e ela tem assim uma questão aritmética. Então assim, olha, para você ter direito, Michel, de minerar, ou seja, de processar aquela informação, você precisa resolver uma equação aqui, que ela é dificílima. Quando eu tenho poder computacional, eu resolvo aquilo num certo tempo, ok, aí eu ganho o direito de ir lá e processar, que é minerar, e gravar aquilo no livro, como se eu fosse um escriturário ali, então escriturando. Eu ganhei o direito de escriturar aquela transação. E essa minha mão de obra de, entre aspas, escriturar, eu sou recompensado com uma taxa. E é isso que chama de... O mineração que eles falam que é gerar, né, essas criptomoedas. Mas vamos chamar em ativos reais de processamento. Sim. Onde eu consigo processar. Só para a gente mudar um pouquinho o conceito. Só antes de eu fazer uma pergunta para o Jean aqui, eu queria só para encerrar esse ponto. Você tem uma ideia do tamanho dessa rede? Todo dia aumenta. Mas quando eu falo de milhões de computadores, são milhões mesmo. Milhões mesmo. Milhões mesmo. É muito interessante, funciona muito bem. Tem algo interessante que acontece, agora vem aqui um pouco de curiosidade aqui, 30 segundos, perdão, de papo nerd, né? Mas o que a gente usa hoje e consome como blockchain, ele não é nada novo. A tecnologia em si, a criptografia, a ideia existe desde os anos 70. E tem uma coisa também muito legal na aviação que se chama fly-by-wire. A gente tem wireless, né, que é sem fio. Sim. Então, antigamente, os aviões, principalmente na guerra, como que era, né? Estava lá com mancha, era tudo por cabo, né, para mexer asa, etc e tal. Com o passar do tempo, com o aumento do aparelho ali, né, que é o avião, o peso, impossível, humanamente impossível você conseguir pilotar aquilo no braço. Então, eles começaram a fazer por componentes eletrônicos. Foram hidráulicos e agora são eletrônicos, ou seja, eu dou um toque aqui, lá entende e responde. Então, como é que funciona? É bem simples até, eu não vou entrar muito no conceito aeronáutico, mas tem uma série de quesitos até de segurança. Por exemplo, se um piloto puxasse demais, ele poderia fazer o avião fazer isso aqui. Sim. E se ele jogasse muito para o lado, o avião desse jeito. Ou seja, está pronto ali para catástrofe, né? Então, é claro, por questão de normas de segurança, não só que o piloto não faria isso, mas vamos dizer lá que ele perdeu o juízo por qualquer motivo. Ele também não consegue. Por quê? Porque existe uma inteligência onde cada movimento ali do avião tem um computador que processa lá dentro do avião. Olha. Então, quando ele dá lá o comando, né, pro nariz do avião ali subir, tem outro computador que cuida de inclinação e das asas para ver se ele não está muito assim e equilibrar. E eles se conversam em tempo real e olha que interessante, eles vão entrando em consenso para ver se aquilo pode ser feito ou não. Caramba. Isso é super interessante, isso já acontece desde os anos 70. Tudo isso está embarcado dentro do avião lá e a gente nem vê. E esse processamento, ele é descentralizado um com o outro. Então, o conceito em si, então, só repetindo, não estou falando que existe o blockchain dentro do avião, mas a arquitetura, o conceito e o funcionamento é como blockchain e já acontece desde os anos 70. Sim. Não, muito Incrível. bom, muito bom. Ô, Jean, e como é que foi esse teu entendimento? Porque eu achei muito corajoso da sua parte, com 3 anos, uma incorporadora, né? E você está agora tokenizando já o seu primeiro empreendimento. Como é que foi esse despertar? Você falou antes pouco, mas eu queria entender mais detalhes agora. Dagoberto, o que me motiva a empreender, e eu acredito que a grande maioria dos empresários hoje, a gente sabe que existe uma grande dificuldade de empreender. Não vou nem falar só de Brasil, mas é uma grande dificuldade de empreender. Mas o que me motiva é quebrar essa barreira do medo, sabe? Quebrar essa barreira do medo. É um diferencial, é algo desafiador. Então é uma dor que eu vinha sentindo de facilitar e quebrar até essa barreira da questão de dar abertura para possíveis investidores. Então, a gente sabe que existe um mercado muito grande com potencial, pessoas com potencial mais baixo de investimento que gostariam de entrar. Então, a tecnologia ela existe. Eu acho que esse é o grande diferencial dos empreendedores hoje que enxergam essa possibilidade e têm a coragem de aplicar isso dentro do seu projeto. E comigo não é diferente. Então,
é questão de instinto, de querer diversificar, querer buscar algo diferente e proporcionar isso para um mercado que necessita. Sim, mas Então, de forma prática você entendeu que é uma forma de democratizar mais o acesso ao investimento imobiliário. exatamente, exatamente. A gente enxerga esse potencial grande de investidores, né? E através desse projeto da casa hoje, voltada para regiões de turismo e lazer, né? E também a gente pode aplicar isso em construções tradicionais, né? Edifícios, residências, condomínios. Então a gente pode aplicar em outras unidades. Mas voltando para o nosso projeto, eu enxergo isso como uma possibilidade muito grande, né? Um fator assim que vem chamar a atenção de possíveis investidores que gostariam de estar no mercado imobiliário hoje e não tem condições. Então, a tokenização, junto com esse projeto, com os nossos projetos atual e futuros, ela proporciona isso para o investidor. Então, ela dá essa liberdade dele ter acesso a projetos, a empreendimentos que grandes players só teriam. Sim. Entendeu? Então, projetos fantásticos, com uma margem excelente, ter uma rentabilidade legal. Poxa, muitos não têm condições de entrar, até mesmo não tem nem conhecimento desses tipos de projeto. Então, isso que a gente vem trazer para o mercado, né? A tokenização junto com os projetos que nós pensamos em desenvolver, que estamos desenvolvendo. Então, a gente vem trazer essa segurança, trazer essa possibilidade de novos investidores com menos potenciais financeiros de quem queira estar entrando nesse mercado. Eu achei essa visão muito inteligente, porque de fato tem uma parcela grande da população que tem um déficit, está no déficit habitacional e ela não tem, na verdade, condições de fazer esse primeiro investimento e até como uma escalada, né, Jean? Para se ela vir a adquirir um imóvel completo. Né? Exatamente. Ela vai por fração, embarcando nessa valorização imobiliária até o ponto dela conseguir ter o imóvel. Talvez acelere esse processo. Acelere esse processo, exatamente. Você imagina você poder participar de vários empreendimentos com valores muito mais abaixo de comprar apenas um imóvel, entendeu? Sim. Então você tem essa possibilidade de diversificar em vários empreendimentos. Como o Michel falou, a vantagem do ativo imobiliário é que ela é palpável. Se o meu parceiro, o meu investidor, sócio através da SCP, ele quiser ir lá no local ver a obra, tá ali. Sim. Entende? Não é algo, uma moeda, algo que... Intangível. Entende? Então ela tem essa segurança também. Sim. De tocar, de pegar, tá ali. Então é isso que a gente quebra essa barreira e dá abertura para esse mercado que tem necessidade, que tem vontade de estar investindo, só que às vezes a limitação financeira não permite. Sim. Né? E no nosso modelo de negócio, isso vem para quebrar, para facilitar tudo isso. Né? A gente quer proporcionar isso para os nossos possíveis clientes e investidores. Não, muito bom. E até essa relação que a Trust, depois a gente vai falar mais sobre isso, que é a conexão com a parte legal, né? De fato, com o direito imobiliário, aliado a uma empresa, conectado aos contratos, não só validado blockchain, mas conectado a uma questão jurídica, né? Acho que isso é sensacional. A gente já vai, pessoal, dar uma olhada no empreendimento que o Jean trouxe aqui, porque ele quer apresentar e ficou sensacional. O lugar é sensacional, o projeto é maravilhoso e a gente vai poder logo mais conhecer. Mas eu acho que você tem uma pergunta para o Michel? Sim. Boa. Primeiro, antes de só para complementar, parabéns mesmo pelo projeto, uma ideia sensacional, incrível, eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. Obrigado. Mas agora, voltando à pergunta para o Michel. Michel, de forma simples, como que funciona o processo de tokenização? Muito boa. E eu vou pedir já que o Marco coloque o site da Trust na tela, que acho que a gente já vai aproveitar e falar em detalhes como é que funciona. Legal. Então eu vou pedir pro Marco, pode rolar a tela para nós, por favor? Mais um pouco. Aí, onde estão esses 3 passos. Então, tudo que a gente busca, Nath, na Trust, é sempre trazer... A gente tem uma frase lá, né? Além daquele de que Bitcoin é blockchain, blockchain é Bitcoin. Outra que a gente tem é de que a gente precisa simplificar tudo. Ou seja, somos uma empresa de tecnologia, mas o nosso produto não é token, é segurança jurídica. Boa. Esse é o primeiro ponto. Legal. O segundo ponto é por que fazemos isso? Isso é o que fazemos, né? Mas por que fazemos isso? Para gerar liquidez. Que é uma das dores que existe ali no mercado imobiliário, de quem está captando o dinheiro, como que eu consigo ali o melhor dinheiro de forma segura e que não seja tão caro, né? Ou que não seja caro.
E para quem está aportando, também existe uma dor no mercado do cotista, que é, por exemplo, eu faço um aporte, eu, Michel, no empreendimento imobiliário, de uma cota, duas, a quantidade não importa. O projeto é de 36 meses, normal, nada de anormal. No meio do caminho eu tenho qualquer imprevisto. Aí eu preciso fazer um negócio chamado desinvestimento. Que é falar lá para a construtora, olha, temos um contrato e eu preciso do meu dinheiro de volta. Só que aquele dinheiro, a minha cota ali, o meu dinheiro daquela cota é como aquele castelo de carta que se você puxa é estritamente sólido, mas o exemplo é, se puxar uma peça, acaba com... É o alicerce da coisa, né? Acho que esse desenho fica melhor. Então, o que acontece? Para evitar esse tipo de problema financeiro do projeto, principalmente na planilha, sempre é previsto uma cláusula do desinvestimento que é de penalidade. Que, na verdade, ele é um deságio. Ou seja, vamos dizer que é uma multa. E a multa aqui que seria... tá bom, Michel, tá aqui a sua cota, menos 30%. Entendi. Então, é simples assim. Eu vou lá, faço o aporte, se eu tento tirar o dinheiro no meio do caminho, é 30% ali de deságio. Então, se eu coloco 100, me devolve 70. Por quê? Também tem toda uma correria na parte administrativa financeira da construtora de literalmente tapar aquele buraco financeiro, porque isso pode acontecer todos os dias se você tem uma quantidade grande de cotistas. Isso já está em contrato, eu acredito que está tudo muito bem claro, né? E isso é uma dor do mercado, está tudo muito bem claro, tem como você trabalhar, mas pode ser melhor. Sim. Então, a dor da construtora, captar o dinheiro, gerar liquidez. A dor do investidor, se ele fizer um desinvestimento. E aí tem uma terceira dor, que é o outro investidor que tentou entrar e todas as cotas já tinham acabado. Então você tem alguém querendo sair e o outro querendo entrar. E aí que vem a principal proposta da Trust na questão de gerar liquidez, sabe, Nath? Que é o mercado secundário. Como fazer a bolsa de valores do mercado imobiliário. Ou seja, o Michel quer sair, o José quer entrar, qual que é a possibilidade? Conecta os dois, eu não preciso sofrer pagar aquela multa. O José que queria entrar agora vai entrar rapidamente, porque ele não teve oportunidade lá atrás, que ele ficou sabendo depois, e resolve também a dor da incorporadora ou construtora, porque não precisa agora ali ficar trabalhando a planilha o tempo todo, porque trocou o pneu com o carro andando literalmente, né? Então, o processo, acho que você perguntou, a gente trabalha de forma simples. Sempre a gente pega ali o ativo real que vai ser digitalizado. E a gente faz toda uma estruturação junto com o cliente, ou não, às vezes o cliente já tem pronto, a estruturação financeira, ou seja, é meu jeitão aqui de fazer desenhos, né? A planilha para de pé? Não. Né? Não parou, vamos ter que rever. A planilha parou de pé, ok. Aí a gente vai para o segundo passo, que é a estruturação jurídica. Para agora fazer tudo aquilo, ter muita segurança jurídica para todos os envolvidos. Uma vez isso feito, a gente vai para a etapa 2, ela já foi tudo tokenizado, e aí a gente coloca essas cotas na plataforma, para que ele seja comercializado. E agora que vem um ponto interessante. A gente falou agora há pouco de que blockchain é imutável, que não tem rasura, né? Cancelamento ou estorno. Sim. Eu teria que mandar 2 cotas para a Nath, eu mandei 3. Como é que eu resolvo isso? Né? Que eu falei da segurança. Então, toda vez que você compra uma cota de um ativo real na plataforma da Trust, junto com essa cota existe um contrato de compra e venda daquilo, com toda a garantia jurídica, de acordo com a legislação, quando comprou, por qual valor e qual quantidade. E nesse contrato a gente ainda traz lá o carimbo, vamos dizer assim, eletrônico, que nem assinatura eletrônica, Sim. daquela cota lá, quando ela foi gerada, né, a gênese dela, o nascimento dela, e as 2 cotas que eu tinha que te mandar. Ele vai no contrato, literalmente. Você tem esse contrato com 2 cotas, e depois a gente transaciona as cotas digitais lá para sua conta corrente, vamos chamar assim, na plataforma. E eu te mandei 3, na prática, para simplificar, é o seguinte, é como se você tivesse comprado 2 carros comigo, um exemplo, na plataforma, e você tem 2 recibos de compra e venda, o documento do carro no seu nome, mas eu te mandei 3 carros. Aquele terceiro carro para você não te vale, porque o documento, além de não estar no seu nome, você nem tem aquele documento. Então, assim, você comprou 2 carros, e aí você tem 2 documentos, eu te mandei 3. Então, a conversa é mais simples.
Nath, a gente está indo aí buscar o terceiro veículo, Sim. que alguém na logística se confundiu. Sim. Mas ele não te pertence, o engano é nosso, não é seu. Tá aí os seus 2 carros, os 2 documentos no seu nome, e o terceiro a gente está retirando porque o cegonheiro mandou a mais aí por equívoco. Mas de qualquer forma não daria pra retirar. Eu teria que enviar de volta. Teria que enviar de volta. Mas está atrelado juridicamente. Então, se você não fizer isso, você está infringindo aí o acordo que você assinou. Exatamente. Aí o que a gente pode fazer é trabalhar. Então vamos agora para 2 hipóteses, tá? E 2 alternativas que são reais. A primeira é sempre com anuência, é claro, e com toda a legalidade, governança e transparência, porque a Trust ela faz a custódia desses ativos. Você, Nath, poderia ter essas cotas no seu celular, literalmente falando. Só que se você perder o aparelho, por qualquer motivo ou quebrar, essas cotas iriam embora, tá? Então, desaparece. Então, a gente faz a custódia. Então, com toda a autorização e diligência, governança e legalidade, a gente informa e faz esse processo e te auxilia para que você devolva. Entendi. Tá? De forma muito simples. Agora, a outra opção vamos pegar um cliente lá que por qualquer motivo resolveu atrapalhar a vida, qualquer razão. A gente consegue juridicamente fazer o seguinte, informar que aquela cota foi transferida de forma equivocada. Aí o que a gente consegue fazer é anular uma cota em rede blockchain e a gente emitir uma nova. Então aquela que estava, a gente só vai anular uma, e aí a gente emite em rede blockchain uma segunda para compor o estoque de uma cota que não deveria ter saído e saiu. Sim. Na prática, ele teria ainda 3 lá com ele? Não, ele só vai ter 2, porque se consultar a terceira não existe mais, o primeiro ponto. O segundo, se ele tiver 3, ele só tem documento de 2. Não consegue fazer nada com aquele. Como se ele tivesse 3 carros, mas ele só tem o recibo de compra e venda de 2 no nome dele. O que ele vai fazer com o terceiro? Sim. Ele não consegue vender, não consegue transferir. É ilegal. É ilegal. E Michel, aproveitar já perguntando, essa é uma forma de garantir a segurança dentro da compra de um imóvel tokenizado. Mas tem alguma outra forma que garante essa segurança? Tem sim, muito bom. Porque o que a gente faz então? Pergunta excelente. O mercado hoje discute muito tokenização. Muito. Vamos tokenizar. A Trust desde 2018 e em operação desde 2021, a gente discute um passo antes da tokenização, que é a estruturação, que é a financeira e jurídica, como eu expliquei aqui. Sim. Então, vencido a etapa 1, aí a gente vai para a etapa 2, que é a tokenização em si. E aí a terceira etapa, que a gente discute muito, é a governança. Quem comprou, quando comprou, qual quantidade, data, hora. A plataforma nossa gera um cap table ali que já a gente mostra de forma bem simplificada. Daquele empreendimento, a Goberto tem 30%, Michel tem 0,5%, Nath tem 20%. Os contratos de tudo aquilo, ou seja, o mercado ainda fala muito da tokenização e a Trust sempre discutiu um passo antes e o passo depois do ato de tokenizar. Porque o token, que é a dúvida de muita gente, ele é um envelope. E a gente pode colocar o que quiser dentro desse envelope. Só que a gente tem um conceito de que blockchain, se você colocar lixo, ele vai te devolver lixo digital. Ou seja, a coisa não pega mais valor só porque... vou falar diferente. A coisa que era ruim, ela não se torna boa só porque ela foi digitalizada, principalmente com blockchain, porque tanto se discute hoje. Se ele for juridicamente inseguro ou financeiramente mal estruturado, uma vez digitalizado, ele continua com as mesmas características. Sabe? Essa é a questão. Agora, quando ele está muito bem estruturado financeiramente e juridicamente, quando você digitaliza, ele fica ainda melhor. Porque a digitalização traz transparência e você aumenta a governança. Porque no mercado hoje, né, já existe muito essa questão, Dagoberto, de vender 2 cotas, duas vezes a mesma cota. Seja por malandragem, vamos usar essa palavra, ou por falta de gestão e administração. Sim. Que às vezes é a comida de bola como ser humano que todos somos, né? Então isso acontece, de você vender 2 vezes a mesma cota. Pode ser uma fraude consciente ou inconsciente ou inocente, mas não deixa de ser, e é um problema no mercado. É a mesma coisa quando alguém vai comprar um imóvel, por exemplo, e cai em golpe, né? Porque ele fala assim, tá aqui a escritura do imóvel, mas ele pode tirar a escritura de N cartórios. Sim. E aí o Dagoberto faz a consulta, tá no nome do Michel, eu vendo para ele.
Nesse mesmo tempo eu vendo para o Jean e para a Nath, analogicamente falando, né? Depois aquela história, o primeiro que fizer o registro do imóvel é dono, os outros dois apagam a luz. Quando a gente digitaliza todo o processo, e não estou falando necessariamente agora do registro do imóvel, isso é uma discussão para mais para frente aqui do nosso bate-papo, mas quando você digitaliza o bem ou ativo, você não tem espaço para fraude. O exemplo mais simples é, o cheque a gente conseguia passar, eu tinha R$ 1.000 de saldo na conta, eu conseguiria passar 10 cheques de R$ 1.000 para todo mundo. O primeiro ia descontar, os outros apaga a luz, né? Quando a gente fala do analógico, cheque analógico, quando a gente fala do Pix digital, a gente não consegue fazer 2 Pix do mesmo dinheiro. Sim. Não é verdade? Tenho R$ 1.000, mandei para o Dagoberto. Como é que eu vou mandar agora outro para a Nath? Acabou. Então, quando a gente digitaliza, a gente traz aumento de governança, transparência, custo administrativo, reduz drasticamente, facilidade de uso, transparência. E aí tem uma informação bem legal. Toda vez que a gente digitaliza um ativo, a gente aumenta a governança. E toda empresa ou negócio que tem governança redonda e transparente, ela tem um ganho financeiro de até 20%. Olha. A percepção de valor dela do mercado ganha, o valuation ele aumenta em até 20%. Porque fala, não, aqui está transparente, ali não está. Eu vou para onde está mais claro porque é mais seguro. Então isso é legal, sabe? Aí você também consegue agora falar assim, ó, só que o meu é 5% mais, tem um valor agregado, 5 ou 10% maior. Porque o meu é transparente, você está seguro. Ali você está indo para um caminho que pode ser um buraco. Sim. E aí, você vai querer pagar para ver ou vai querer vir comigo aqui que é seguro? Então, isso acaba gerando valor agregado. E é bem interessante. E isso serve para qualquer negócio. Então, a conversa boa é, independente de tokenização ou blockchain, o pensamento de digitalizar coisas, de aumentar a governança e transparência, deve acontecer para qualquer negócio. Sai da carta, vai para o e-mail. Sai do cheque, vai para o Pix. Pega lá todos os seus documentos em casa e pega a impressora que você tem, que ela também é scanner, 99% delas são hoje em dia, digitaliza lá seus documentos, né? As suas fotos, e coloca lá no pendrive, 2, 3 para você. Olha como você aumentou a segurança. A facilidade de uso, a mobilidade. Pensa que você tem que sair correndo de casa. Estou dando um exemplo bem no dia a dia nosso aqui de vida, né? Pego uma mala cheia de papéis pesados que eu não tenho tempo para correr, eu passo a mão lá no case lá que tem meia dúzia de pendrive. Então essa é a facilidade da digitalização. Ela serve para tudo e qualquer coisa e para qualquer negócio. A caixa registradora. Antigamente a gente tinha que fazer aquele movimento, né? Esse aqui é dos anos 70, dos anos 80. Hoje a gente está falando de BIP ali, tá tudo digitalizado. A menina do caixa lá, quando ela pega lá uma bandeja lá de iogurte que ela passa ali no caixa, ela não sabe. Mas ela já está informando o supermercado, a rede, a companhia, o faturamento que acabou de aumentar. O RH já tem informações ali se pode fazer contratação ou não, que ele pode ter visibilidade do financeiro e do centro de custo atrelado. Ela acabou de informar o estoque de que aquela quantidade de produto está diminuindo no mercado. A pessoa responsável pelo estoque não precisa agora mandar uma mensagem, um e-mail fazendo novos pedidos lá para a indústria do iogurte. Porque a indústria do iogurte tem um sistema atrelado ao estoque do mercado, que está atrelado ao caixa, e toda vez que ela passa a bandeja ali, já está tudo atualizado. Então, isso são informações em tempo real, redução de custo administrativo, aumento de transparência, facilidade de uso. Então, o que eu estou tentando até dizer aqui é que a digitalização, antes da gente falar da tecnologia, a gente sempre pensa que ela começa pelo departamento de TI da companhia, de qualquer uma. Mas, na verdade, ela começa pelo RH, porque é uma questão cultural das empresas. Precisa pensar em digitalizar. Só faz bem. Não, eu achei incrível que a questão não é assim, é seguro comprar algo tokenizado, a tokenização é seguro. Não, ela vem justamente para trazer mais segurança. Então, ficou muito claro. Inclusive essa resposta que o Michel deu, ela vem bem de encontro à resposta que eu te dei antes. Né? Por que nós optamos pela tokenização? Essa transparência, essa segurança de levar para o nosso cliente ou nosso parceiro investidor, é bem isso aí mesmo. É aproveitar essas tecnologias que o mercado está proporcionando, está oferecendo, né? E diminuir a margem de erro. Então, automaticamente, a pessoa parcial se sente mais confiante.
né? Então isso tudo vem somando com a ideia do nosso projeto, com a minha pessoa, né, de estar à frente do projeto, visualizando tudo isso, né, de levar essa transparência para o nosso cliente final. Legal. Ô Jean, deixa eu te perguntar então, quais são os principais argumentos que o corretor ele pode ter para estar ofertando, para estar comunicando sua rede de clientes aí dessas facilidades que o produto tokenizado tem? Dagoberto, a tecnologia ela proporciona, além da segurança, a governança, a economia, né, de tempo, de recurso. Então, são os diferenciais atrelados junto ao nosso projeto, são os diferenciais que ele vem para dar essa visibilidade e essa aceitação ao mercado. Então, ele usa tudo isso como argumento, como forma de convencimento também, né, para o cliente final. E ele consegue, através disso também, abrir um leque maior de grandes oportunidades, de pessoas que queiram adquirir um empreendimento, né, de uma forma muito mais simples, de uma forma econômica e de uma forma muito rápida, com agilidade e segurança. Então, são vários argumentos que vêm para flexibilizar, vêm para facilitar e passar toda essa segurança para o consumidor final. Ou até ele mesmo através da compra das parcerias através da SCP. Entendeu? Muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar, pedir para o Marco já colocar na tela o empreendimento, porque a gente quer mostrar um pouco desse conceito. O empreendimento não foi lançado, pessoal, não existe tabela ainda, e ele está sendo ainda trabalhado, né? Mas já é uma palhinha que o Jean trouxe aqui para a gente mostrar o quão incrível ficou esse projeto aí. Jean, apresenta pra gente, por favor. Perfeito. Esse é o teu momento de pitch. Exatamente. Né? Então, há 3 anos, como eu falei, nós pensamos nesse projeto, né, na Serra Catarinense, através de avaliações, de estudo, né, e desenvolvimento de um projeto que tem um potencial muito grande. Existe uma necessidade, uma carência muito grande, né, na Serra Catarinense. Nós temos uma bela de uma serra hoje, se a gente for ver. Linda, né? Temos hoje aí praticamente 25 vinícolas, né, com grande potencial, rótulos bem desenvolvidos, né, vinhos bem elaborados. A qualidade do vinho, né, é fantástico. É absurdo. É fantástico. Então, qual que é a dor do mercado local? Esse público que está vindo para visitação, que é um turismo anual, né, um turismo diferente até do litoral, que é sazonal, é um turismo anual. Então ele tem uma dificuldade hoje de acomodação, de pernoitar ali, né? Então, através dessas pesquisas, através de todo o estudo que a gente fez, nós reconhecemos que a Serra Catarinense ela merece um empreendimento desse porte, né? Então, e uma da dor, através de uma experiência minha mesmo, eu passei um final do ano com a minha esposa, inclusive foi proposital, nós alugamos uma barraca, coloquei em cima do carro e fui passeando pela serra, tanto Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E a gente sentiu assim uma reclamação, até para sentir a dor de quem está ali hospedado, né? A gente sentiu uma dor e uma preocupação e reclamação de famílias que não têm as estruturas hoje locais, elas não oferecem oportunidade de lazer, de recebimento até para crianças, né? Hoje se preocupa muito a questão do casal. E o nosso projeto em si, ele é voltado tanto para a família quanto para casal. Para famílias, né, com filhos e casal. Então, a gente, através do projeto, a gente proporciona tudo isso, né? Ter essa experiência, o pai, a mãe, a criança, o filho, né? Então, ele tem essa oportunidade dentro do projeto de poder passar aquela uma semana ali, né, e ter todo esse atrativo. Aquela família que deseja ter um empreendimento na Serra hoje, ela pode contar com esse empreendimento, né, comprando uma fração de uso para 4 semanas de uso ao ano, com baixo valor, né? Então, toda essa preocupação que no caso ela teria pós-compra, de manter, de preservar a segurança e tudo mais, isso tudo a nossa empresa ela vai fazer toda essa gestão, né? Então ela vai usar aquela uma semana ali, né, usufruindo tudo aquilo, com todo aquele conforto, aquele conchego, tanto para ela quanto a família, sem se preocupar em manter, em preservar, em ter que estar reinvestindo mais nisso ali, entendeu? Legal. O projeto ficou maravilhoso. Trazer um chefe para dentro do empreendimento, onde a gente pode proporcionar essa experiência gastronômica também, aliando com o próprio vinho local. Então essa ideia de fazer essa parceria com as próprias vinícolas também é algo muito bem pensado,
né? Até mesmo a gente criar, por questão da área, a gente poder criar um vinhedo e poder criar um rótulo próprio também para o nosso cliente é algo diferenciado. Então, você poder proporcionar isso é algo diferente, são experiências, entendeu? O que mais me chamou a atenção foi como você aproveitou, né, o ambiente e o terreno. Você não poderia construir uma torre, como muitas empresas fazem, né? Constrói uma torre, vários andares com uma vista, mas não, você aproveitou, né, uma montanha. Acho que tem que ter harmonia, né? Você tá num local desse, que a gente tem um privilégio de ter uma natureza exuberante, um lugar bonito. Eu acredito que não ficaria harmonioso eu levantar uma torre ali. Sim. Então, proporcionar um projeto ali horizontal hoje, tendo toda essa privacidade, né, de uma residência para outra, um loft para outro, ter aquele espaço e ter essa privacidade, é isso que a gente quer levar para o nosso cliente hoje. Marco, volta para a gente onde é que a gente tem uma visão. Aqui, ó, essa. Olha que maravilha. Então, usando toda a topografia do terreno, né? Sim. Olha que interessante, você ter a vista direcionada por pegando o sol da manhã, ter uma vista para um lago, ter todo esse conceito, né, de construção hoje, que a gente oferece esse conforto, desde a parte de piso aquecido, lareira, toda a parte da cozinha ali, toda mobiliada, prontinha. Não tira a liberdade da pessoa, de você, eu tenho que acordar 10 horas ou 9 horas para ir lá tomar um café que fica aberto até as 10. Sim. Cara, ali você tem essa liberdade de você poder, eu vou levantar, faço o meu café, então eu vou ficar aquela uma semana ali, eu continuo naquela minha rotina, só que dentro de um ambiente que me proporciona toda essa experiência diferente. Então você não tira a liberdade da pessoa, entendeu? Então ele usa aquilo ali como se ele estivesse na casa dele. Que é a casa dele também, né? Sim, com certeza. Totalmente exclusivo. Mas, Jean, para quem quer saber mais detalhes do empreendimento, como que contata a sua incorporadora? Hoje a gente tem as nossas plataformas, né? Temos nosso site, que tem um canal direto ali, tanto para o corretor quanto para o investidor, né? E as nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook hoje, que estão a forma mais fácil de poder nos Coloca contactar. o site na tela, por gentileza, Marco. Ali é legal, no site é o melhor caminho, que ali ele vai ter ele tem um acesso direto ao empreendimento também. Então ali vai só preencher o cadastro dele ali, vai chegar até a nossa equipe comercial e a gente entra em contato para dar todo esse esclarecimento. Tá, legal. Previsão já de quanto vai custar essa fração do empreendimento? Nós imaginamos, pela nossa planilha hoje, né, a gente imagina cada cota hoje, né, do empreendimento. Até aproveitando para você explicar sobre as cotas, como é que vai funcionar bem essa divisão. A nossa modalidade de trabalho hoje seria o multipropriedade, né? Então a gente tem toda uma segurança, todo um respaldo jurídico por trás, né, que passa toda essa segurança. Que na verdade as parcerias que a gente vem fazendo, todo atrelamento à tokenização, a construção do nosso projeto, é realmente para levar essa segurança, essa certeza para o nosso cliente que ele não vai entrar em algo que vai ter prejuízo financeiro. Então a gente quer levar isso para o nosso cliente. E a questão das cotas, nós vamos disponibilizar cotas de 4 semanas de uso por ano. Então são 62 unidades, né? Nós vamos comercializar, cada unidade vai ter em torno de 13 proprietários, e ele vai ter direito de uso de 4 semanas por ano. Então todas as estações do ano ele vai usar uma semana. Então existe um calendário anual com 52 semanas, né? Então vai ser rateado, dividido conforme a necessidade dele. Então quando ele for comprar essa cota, ele que vai encaixar, ele vai usar conforme a necessidade. Para mim se encaixa num período de férias, eu consigo tirar férias em tal período do ano, então ele vai comprar a cota dentro daquela possibilidade. Não sequencial necessariamente, né? Não precisa ser as cotas as semanas não precisam ser uma sequência. Ele pode dividir as semanas durante o ano. Tem um calendário, começa lá dia 1º de janeiro até 7 de janeiro. Tá. E tem depois uma sequência para fechar toda essa... essas cotas dos usuários, entendeu? Sim. Então, a vantagem é que ele, ao contrário de muitas empresas que fazem hoje, que eles têm uma rotatividade dessas cotas, nós vamos deixar a cota fixa. Então, ele vai comprar uma cota, ele tem uma escritura, hoje ele vai ter uma escritura, ele vai ter uma matrícula do imóvel, e aquela cota vai ser vitalícia, é dele, naquele período do ano. Entende? Aquilo ali passa uma segurança também para ele, entendeu? Então ele vai fazer uso 4 semanas por ano em todas as estações do ano. Então como a região é fria,
o turismo no inverno ele tende a aumentar, é natural, na serra. Então todas as pessoas, todos os nossos clientes vão ter a possibilidade de usar o empreendimento no inverno. Eu quero usar no verão, quero usar em outras estações do ano, todos eles vão ter a mesma possibilidade. Então não vai ficar aqui, eu vou comprar uma cota, só que eu não vou ter direito de uso no inverno. Não, na nossa modalidade de uso, todas as pessoas vão poder aproveitar em todas as estações. Boa. É Muito bom. Então, para quem quiser saber mais sobre o empreendimento, a gente também deixa ali na descrição o Instagram da casa, o site, tudo certinho. E antes da gente continuar com esse podcast, corretor, eu quero te falar sobre um clube muito especial que está gerando muito resultado para vários corretores do Brasil inteiro. Já ouviu falar do Clube Premium da DWV? São 4 grandes vantagens que vão alavancar suas vendas e o seu conhecimento. Vamos lá, vantagem número 1. Você vai poder ter acesso exclusivo aos dados do seu mercado imobiliário. Por exemplo, aqui eu estou em Itapema, eu consigo ver a quantidade de imóveis que tem em estoque, a quantidade vendida, a quantidade de unidades que tem à venda. Consigo ver também o valor médio por metro quadrado, quanto que cada bairro vende, qual tipo de produto que mais está tracionando. Vantagem de número 2. Você vai ter acesso a news da DWV. Todos os meses a gente manda para você informações importantes sobre o mercado imobiliário diretamente no seu e-mail, onde você vai saber o que está acontecendo não somente na sua região, mas também no Brasil. São vários conteúdos exclusivos feitos somente para quem é assinante do Clube Premium da DWV. Vantagem de número 3. Você que é corretor de imóveis está cansado de perder tempo cadastrando imóveis no teu site. Isso acabou, isso é passado. Vamos trabalhar com tecnologia. Com a DWV você vai ter a integração diretamente no seu site. Você vai poder apenas selecionar alguns imóveis que estão no DWV e eles vão diretamente para o seu site, sem precisar cadastrar conteúdo, imagens, nem nada. E no momento que alterar os valores lá no aplicativo, vai alterar também no teu site. Muito mais praticidade e economia aí de tempo para você. Vantagem de número 4. Aqui no Clube Premium da DWV você tem o direito de inserir imóveis no aplicativo da DWV. Você sabia que nós já contamos com mais de 3 milhões de acessos todos os meses de corretores de todo o Brasil? Nessa aba aqui de imóveis exclusivos, todos os imóveis que estão aqui são imóveis de corretores que estão disponíveis para fazer parceria. No momento que você inserir seu imóvel aqui, todos eles vão aparecer exatamente como está demonstrado aqui, inclusive no aplicativo. O corretor, quando ele clicar, ele vai ver qual é o imóvel e também vai ver aqui os dados de quem está oferecendo essa parceria. Se você ainda não é assinante do Clube Premium DWV, aproveite, alavanque ainda mais os seus resultados através desse clube exclusivo para você. E agora a gente vai entrar nas perguntas que vocês, nossa audiência, mandaram do podcast anterior sobre a tokenização. Lá, as perguntas polêmicas. Exatamente. Então, começando com a primeira pergunta do Ronaldo Araújo. Ele perguntou qual é o custo total da tokenização, incluindo impostos como ITBI, ITCMD e custos notoriais. Acredito que essa pergunta vai ser mais direcionada para o Michel. Tá bom, é uma boa pergunta. Então, ela tem aqui 2 partes. Qual que é o custo total da tokenização? Cada caso é um caso. Depende da estruturação financeira e depois jurídica, porque cada empreendimento ali tem sua regra, tem a sua idealização. E quando o cliente já fala, não, mas eu já tenho tudo pronto, lembrando que o processo para ter as cotas digitais, o ativo real digitalizado é a estruturação financeira, jurídica e a digitalização ou a tokenização. Se ele já tem a estruturação financeira e jurídica, a gente vai só para a terceira etapa. O custo já percorreu 2 trechos, né, do caminho, do percurso. É muito mais barato. Então, cada caso é um caso. Agora, a outra pergunta dele, dentro da mesma pergunta, incluindo impostos como ITBI, TCMD e custos notoriais. Não muda nada por ser analógico ou digital. O custo ainda permanece o mesmo. Boa. Até interessante, eu acho, a questão da... Talvez ele tenha perguntado também a questão de percentual. Eu vou tokenizar, talvez, não seria isso? Ele vai tokenizar ou vai comprar um ativo tokenizado. Será que isso vai gerar um custo a mais para ele? É que eles estão pensando muito, provavelmente, pela pergunta. É uma pergunta boa, mas é uma pergunta futurista de médio prazo. Pensando literalmente assim, da tokenização da propriedade em si, né, do registro do imóvel. E isso ainda é trabalhado no Brasil com o Código Civil, ainda não se faz esse tipo de coisa. A tecnologia permite. Sim. Mas falando de direito, de código, ainda não, né? É o que a gente diz, né? A tecnologia sobe de elevador, o direito sobe de escada. Sim. Então, em algum momento, elas vão se encontrar, com certeza.
Mas quando eu falo futurista, é uma pergunta para o futuro, né? De médio prazo. Ainda não dá para atrelar uma coisa com a outra. Certo. A gente vai falar já esse processo da casa, ali em 2 minutinhos, o que a gente estruturou, quais são as vantagens. A gente tem um vídeo ali para assistir, depois a tela ali da plataforma que a gente ficou devendo. Vamos colocar já. Por favor. Esse vai ser bem interessante. Então, se for lá para o começo, Marco, por favor, pode ir lá para cima, no começo mesmo da página. Né? Uhum. A gente tem ali a estruturação de como funciona. Então, o que nós estamos trabalhando e fazendo? Pode ir mais para cima, por favor. Mais para cima ainda, por gentileza. Então, o que é a solução que a gente está trazendo para o mercado? E temos orgulho aí de trabalhar junto com a casa, de estar aqui junto com vocês, anunciando isso e promovendo essa educação em primeira mão. Então, a Trust, ela tem, como esse balcão, ela tem o segmento imobiliário, que é a Trust Real Estate. E a chamada, a dor que a gente resolve é exatamente essa, né? Cotas imobiliárias em minutos, investimento e liquidez em instantes. O que a gente está trazendo? A administração de SCP imobiliária com cotas digitais, porque isso é totalmente regulado e permitido no Brasil. Então vamos lá, a primeira vantagem. Hoje, qual que é a dinâmica que tem no mercado? Deixa eu dar um passo antes. A Trust foi a idealizadora e estruturadora da primeira SA com ações tokenizadas no mundo, de forma regulada. Isso é muito legal, que eu gosto muito de dizer que a primeira SA tokenizada no mundo é brasileira. Por quê? Porque depende de regulação, isso não tem ainda nem na Suíça, nem ali a gente fala em Inglaterra ou Estados Unidos. Exemplo, 30 segundos, menos. A gente consegue comprar hoje ações da Tesla ou da Apple tokenizada, mas é o que a gente chama de derivativo, que eu gosto de chamar de ficha de quermesse. O que isso quer dizer? Eu compro um token e depois eu troco pelo papel, pela ação. Sim. No nosso caso, teve uma inovação jurídica, uma segurança enorme, porque a ação da SA de capital fechado, ela já nasceu digital. Ela nasceu assim. Então não é um token que vale uma ação, ela nasceu tokenizada. E tudo isso com lastro jurídico, previsto em instrução normativa e registrado em junta comercial. Certo. Olha que interessante. Então, acabou se tornando a primeira. Aí depois, por questão de necessidade, sempre a gente trabalha com dor. Eu costumo dizer assim, que as pessoas dizem, né? Quando eu fico muito triste ou quando eu tenho muito problema, eu fico depressivo. Nós, como empreendedores, a gente tem que ficar depressivo se não tiver problema. Porque toda solução, toda inovação, ela surge de uma necessidade real. Então, falando de empreendimentos imobiliários, existe a compensação ambiental. Então, toda vez que se constrói, tem um código florestal, né, de que preciso manter 20% ou compensar. Esse processo, no geral, sendo assim mais macro, dependendo de bacia hidrográfica, onde você está construindo, onde está inserido, às vezes não tem a área ali equivalente para você compensar. E alguns processos podem levar até 5 anos. Nós conseguimos trabalhar em processos de 2 anos para 8 meses. A média é de 3 anos. De 3 anos para 8 meses, com a estruturação jurídica e a digitalização de cotas de crédito de compensação ambiental. Então, hoje, em vez de você comprar áreas, você já compra créditos de compensação ambiental. Cada crédito é igual a 1 metro quadrado, que tem um lastro numa área. E o interessante é que quando você consome aquele crédito que está digitalizado, automaticamente 1 metro quadrado da área é aposentado, porque ela está atrelada no processo administrativo de compensação. E a gente diminuiu o tempo de 3 anos para 8 meses. Poxa, é interessante, roda no estado de São Paulo isso, inclusive. Por que eu trouxe isso? Para agora trazer essa questão junto com a casa, Santa Catarina, um estado maravilhoso, com parceiros que a gente tem aqui excelentes, da questão da SCP. Então, a Sociedade em Conta de Participação, como é que funciona para quem estiver nos acompanhando e aprendendo do mercado também. Hoje em dia, tem 2 maneiras da gente participar do empreendimento imobiliário. Ou a gente se torna sócio da construtora, ou a gente se torna sócio do produto. Ou seja, aquela torre, aquele empreendimento que a construtora está construindo. Sim. O mais comum é eu me tornar sócio do produto. Né? Então, como é que funciona? Cria-se sociedade em contas de participação. Qual que é a dinâmica do mercado? Que todo mundo faz, não tem nada de errado. Constitui a sociedade em conta de participação, a sócia administradora é a construtora, e nós aqui nos tornamos sócios cotistas, né? Onde a gente vai fazer aporte de capital e vamos ser sócio do produto.
Aí ele pega o nome do Dagoberto com RG, CPF, da Nath, do Jean, do Michel e de mais 30 sócios. Sim. Depois que tudo isso está pronto, eles registram a sociedade de conta de participação, começa a fazer as rodadas lá de assinatura de contrato e aporte do dinheiro. O que a Trust trouxe de inovação? Não criamos SCPs, não criamos a lei do Código Civil, que é a 990, a 996, que permite a SCP, mas o que a gente mudou foi a dinâmica. Então a gente constitui a SCP, tokenizamos as cotas, que isso é permitido, com todo o lastro e registro disso, e registramos. Quando... Só isso. Sem os outros sócios cotistas participantes. E aí o que a gente faz? Coloque isso na Trust, e todo cotista, todo sócio que quer se tornar cotista, ele faz um contrato de adesão. O que eu quero dizer aqui, bem simples. Na prática, eu e meus desenhos, tá? Às vezes eu sou muito feliz, às vezes eu sou bem feliz, mas eu vou tentar, hein, pessoal? Vamos lá. Internet, seja paciente comigo, por favor. Na prática, vamos chamar a SCP de um ônibus. Certo. E a construtora é o motorista que dirige e administra esse ônibus. Enquanto todo mundo não embarca, ele não sai do lugar. Ele não opera. Sim. Pode levar 3 meses, 6 meses, 9 meses, porque uma esposa ficou doente, o outro advogado viajou, o outro teve um problema com o filho. Não juntou todo mundo ainda, por documentação. Meu advogado está lendo, mas ele precisou viajar. Então o ônibus fica lá paradinho. Enquanto todo mundo não embarca, não sai do lugar. Qual que é a nossa proposta? A construtora é o motorista do ônibus, o ônibus é SCP, e ele já está rodando. No meio do caminho, eu e o Michel decidi embarcar nessa sociedade. O que eu faço? Eu dou o sinal, ele abre a porta e eu entro. E eu faço adesão a essa sociedade, que na prática é como se eu fosse lá e grudasse naquela barra de ferro, né, do ônibus lá dentro e falar, agora eu faço parte. Ou seja, eu passei pela catraca, fiz minha adesão e fui lá e eu fiz a adesão. Essa dinâmica funciona muito bem, porque com a plataforma você pode fazer a adesão de qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, em qualquer horário. Porque você vê as cotas, toda a documentação do empreendimento, financeira, licenças, projeto, fase do projeto. Você adquire as cotas, ela gera automaticamente um contrato de adesão à sociedade em conta de participação. A assinatura é ali dentro mesmo, e depois você faz o pagamento da cota. O pagamento aprovado, automaticamente você agora está dentro do cap table, que a gente chama, né, a pizza de participação ali daquele acionista. Isso a gente reduziu o tempo de constituição da SCP em 80%. A gente reduziu o custo disso em 90%. Nossa. E o processo de adesão, que às vezes leva até 2 meses, para 40 minutos. Além da gestão de tudo isso por parte da construtora. Eu vou pedir para o Marco, por favor, para descer um pouquinho a tela. Eu vou mostrar ali, pode descer um pouquinho, a gente já volta para o vídeo. Então nós temos aqui, clica por favor na tela do área do investidor. Essa então é a cara, pessoal, para não ficar ali blockchain. Mas isso que eu queria saber, como é que funciona na prática para eu comandar ali meus tokens. Muito bom. Então na prática é assim, olha, eu tenho ali, tem home, meus ativos disponíveis. Eu clico ali, vai ter um marketplace com todos os empreendimentos. Eu clico ali num dos cards, ele vai me trazer toda essa documentação, como eu disse, vídeo do projeto, fase do projeto, licenças, etc. e tal. Autorizações. Aí tem um botão lá, comprar cota. Porque, lembrando, como a gente só trabalha com ativos reais, então eu estou comprando uma cota de SCP, que foi digitalizada. Gero o contrato, faço o pagamento posso parcelar até 6 vezes, de acordo com o desejo lá de quem está vendendo as cotas. Tem facilidades ainda. Tem facilidades. Dá para comprar até parcelado. E na área do emissor, que é o segundo da tela, você consegue ver ali quem comprou, quando comprou, quantidade, data, hora, o contrato assinado. Quem compra, ele consegue fazer o download do contrato em PDF com assinatura, todo amparado com o Código Civil, com legislação brasileira, direito do consumidor, do investidor. Então é tudo muito tangível. E isso resolve muito a vida, porque, como eu disse, a digitalização do processo faz tudo acontecer em tempo real e com total transparência. E toda vez que o Dagoberto compra uma cota da SCP, automaticamente em blockchain, ela é como se fosse um extrato bancário. Tinha 10 cotas, comprou uma, só tem 9. Sim. Impede, e isso é público, né? As informações de cota, data e hora. Não é público as informações de quem é Dagoberto CPF, quando comprou e por quanto. Mas está atrelado que aquela cota saiu da construtora, da SCP, e foi para a conta corrente da plataforma do Dagoberto.
Entendi. Porque ela fica só um registro. Então, é como o extrato bancário. Tinha 10, vendeu uma, só tem 9. Se eu oferecer 12 para alguém, lá ele vai ver, mas como você está me oferecendo 12 se só tem 9? Então, todos os produtos que estão, produtos ativos que estão dentro da Trust estão aí. Estão aqui, exatamente. Entendi. E a gente consegue entender na prática quais são as vantagens de tudo isso no vídeo que está acima. É um vídeo de menos de 1 minuto, acho que vale muito a pena a gente Vamos assistir. assistir. Cotas imobiliárias em minutos, investimentos e liquidez em instantes. Imagine a sua sociedade em conta de participação, a SCP, disponível em minutos. Tudo em um ambiente seguro, regulado e pronto para comercialização imediata. É exatamente o que a plataforma da Trust Real Estate constrói com você. Conectamos oportunidades sólidas e lucrativas da sua SCP com um número maior de investidores qualificados. E a gestão das cotas? Acontece de forma automatizada, te economizando tempo e dinheiro. Todo o controle dos documentos e cotas da SCP é feito com tecnologia imutável e de forma mais rápida, segura e transparente do que nas práticas atuais. A Trust Real Estate é a única plataforma que oferece ainda mercado primário e mercado secundário para as cotas do seu empreendimento imobiliário. Tudo com transparência em tempo real, automação de contratos, redução de custos e rapidez de informações com a nossa tecnologia de cotas digitais. Trust Real Estate, simplificando investimentos, construindo resultados. Fale agora com um de nossos consultores. Veja que interessante o que o Michel falou. Ele te leva para um universo a nível global, né? Então, qualquer região do mundo, qualquer país, você tem acesso aos produtos que estão ali dentro da tokenização, né? Então, e para o corretor hoje, às vezes ele quer aumentar o capital dele. Muitas vezes ele não tem acesso a projetos, por exemplo. Ele está vendendo, ele só vende, recebe a sua comissão e tal, mas ele tem um sonho, ele tem uma vontade de aumentar o capital dele. Então, essa questão da cota, ele como corretor, ele pode também, além de ganhar na venda do produto da cota para o consumidor final, ele pode entrar numa SCP. Ele pode entrar ali, aportar o valor e entrar como sócio na SCP daquele projeto específico. Sim. Então é um negócio cria um universo bem diferente, né? É uma outra forma, né? Exatamente. De manipular aí os seus interesses mercadológicos. né? Exato. Então, ô Nath, tem a pergunta do Anderson Tunes, é isso? Exatamente. A gente tem ele fez um comentário que levantou 2 questionamentos, na verdade. Eu vou ler o primeiro aí, depois o Davi pode ir ler. pro segundo. Toca a ficha. Então ele perguntou, ele perguntou: esse modelo pode substituir a Bolsa de Valores como intermediária na negociação de ativos imobiliários? Excelente pergunta. Então, eu só vou trocar a palavra substituir por mais uma opção. Eu entendi aqui a pergunta dele, então a resposta objetiva sim. Pode substituir sim, nasceu para isso. Agora, é para substituir no sentido de tomar o lugar? Não. É para ser mais um player. E aí acontece como que acontece em qualquer mercado. Quanto mais oferta, melhor para quem está lá na ponta, porque você tem mais qualidade de produto com um custo mais acessível. É como a gente saiu dos anos 90 lá com bancos, e hoje a gente tem aí várias fintechs e bancos digitais com produtos mais acessíveis, né? Com mais qualidade e com custo muito reduzido. Por exemplo, antes se pagava por boleto. Sim. Hoje você tem conta digital que te dá um pacote de emissão de 100 boletos gratuito. Então, por exemplo, Anderson Tunes, excelente pergunta. A gente vê aqui no Brasil, a gente só tem uma bolsa de valores. Sim. Quando a gente vai para outros países, a gente está falando de 4, 5, 6. E os números dizem que quanto maior a oferta, maior a demanda quando se trata do mercado de capitais. E aqui no Brasil, o pessoal, para poder proteger, diz, não, se coloca muita oferta, e não é verdade. O outro ponto é que quando a gente digitaliza, hoje falando de bolsa, IPO, a gente tem ali 12 pedágios, digamos, que tem que pagar para poder fazer a oferta pública. E é claro, cada um desses tem que se pagar um valor, são empresas especializadas, é necessário. Mas a gente está falando do estruturador, do escriturador, do custodiante. Quando a gente fala de tecnologia, a gente consegue fazer tudo isso junto com o mesmo player. Ou seja, em vez de você pagar 3 pedágios, você corre todo esse trecho pagando só um pelo preço de um, né? Então, isso aqui, acho que tem uma segunda pergunta dele também. Qual que é? Isso. A segunda pergunta é: como a tokenização impacta a comissão do corretor e a participação de plataformas do pagamento?
Muito bom. Então, a parte de participação de plataformas de pagamento, como a própria Trust já realiza, né? Você escolhe as cotas, assina contrato e faz o pagamento tudo por ali. Como impacta, a tokenização impacta a comissão do corretor 100% de forma positiva. Porque, como eu disse, você tem agora mais players oferecendo produtos e a oferta e a gestão dessas ofertas de forma mais otimizada, mais segura e mais barata. Então, agora tem mais margem no produto. Então, quem está estruturando o produto, a incorporadora, ela tem margem melhor para trabalhar e ela consegue agora também repassar. Exatamente. Espera-se, né, Jean? Sim. E o mercado consegue repassar agora essa flexibilidade, essa margem maior até para o corretor. Então, impacta de maneira positiva, ou seja, sobra mais dinheiro na mesa, o produto pode ficar mais barato para o consumidor final e com uma margem também melhor para a incorporadora, ela consegue agora também privilegiar financeiramente mais todo o ecossistema que está envolvido na comercialização. De forma positiva, impacta muito para o corretor. É uma excelente notícia. Exatamente. Mas então vamos para a próxima pergunta. Deixa que eu faço aqui. Claro. Explorando o mundo. Como funciona a tokenização em casos de vendedores com dívidas ou processos? E será possível trocar de corretora ou imobiliária para futuras vendas? Tá, eu vou falar a primeira parte aqui. E Jean, por favor, fica à vontade para ir complementando, se eu esquecer de alguma coisa. Pessoal, para comentar também. Então, como que funciona a tokenização em caso de vendedores com dívidas ou processos? Da mesma forma como se fosse analógico. Tem que fazer toda a diligência, ver se não tem ali nada alienado ou com bloqueio judicial, para que, como eu disse ali, apesar de sermos uma empresa de tecnologia, o nosso produto não é token, é segurança jurídica. Sim. Então, essa pergunta é boa, mas a resposta macro, objetiva, além de cada caso é um caso, é analisar todos os pontos para ver até onde permite a viabilidade ou não da coisa. Porque analógico ou digital, a segurança jurídica aumenta com a digitalização. Mas só a digitalização por si não tira a insegurança jurídica se ela já é insegura por natureza. Então, na prática, o processo digital, com segurança ou insegurança, ele está tão exposto quanto o analógico. Agora, claro, quando a gente decide digitalizar, é porque, no caso, a Trust já olhou tudo daquele empreendimento, ele para de pé financeiro e juridicamente. E a gente só faz onboard, ou seja, a gente só coloca a oferta na nossa plataforma para quem quiser adquirir e vai fazer a gestão daquilo que está seguro. Para quem emite, para a Trust que está no meio do caminho e para quem vai adquirir. Senão a gente não faz oferta em hipótese alguma. Certo. A próxima pergunta é do Leandro Vieira. Ele perguntou quem fará a custódia desses tokens imobiliários, se será o próprio comprador do token. Você já respondeu, né? Mas se quiser... Tá bom, estou recapitulando. A plataforma ela faz isso, não tem custo nenhum para quem adquire o token, para quem está vendendo, porque a gente entrega isso como segurança, porque a resposta, recapitulando, Nath, você lembrou bem, eu posso, como é digital, eu posso ter aqui um wallet, um aplicativo no meu celular, e eu posso ter isso a qualquer momento. Mas se o aparelho danificar, perder, eu mudei de casa, extraviou, as cotas foram juntos e isso é um gatilho de custo administrativo e jurídico para resolver. Então a plataforma, no nosso caso a Trust, ela faz essa custódia sem custo nenhum. Segurança mesmo. Outro desenho que eu vou fazer aqui. O estacionamento é nosso, né? Então o carro da Dagoberto está aqui conosco, mas o carro está no nome dele, o recibo é dele e a chave está com ele. Ou seja, eu só estou ali como estacionamento custodiando aquele carro, guardando. Mas eu não tenho propriedade legal nenhuma para fazer o que eu quiser com ele, né? A propriedade é do próprio Dagoberto. Agora vamos fazer uma segunda parte dessa pergunta que eu acho que é legal, é importante. Boa. E se eu, como estacionamento, resolver fazer alguma coisa com aquele veículo? É um crime. E aí tem todo o Código Civil e Criminal a favor desse exemplo aqui do Dagoberto. Para ele acionar o estacionamento. E é um processo de justiça, como a gente conhece, mas tem uma segurança jurídica. Por isso que existe essa camada jurídica no processo. Você tem com quem reclamar, você tem direitos, você consegue fazer até o seu boletim de ocorrência, acionar o seu advogado, entrar com ação, e certamente o estacionamento, nesse exemplo aqui, vai perder. Troca o veículo por cota digital, e vamos trocar o estacionamento por plataforma, a segurança jurídica ainda é a mesma, nada muda. Por quê? Porque são ativos reais. Se sumiu da conta, ele pode ativar na justiça qualquer coisa que tenha que a plataforma ressarcir ele, né?
Agora, um outro ponto aqui que eu me lembrei, e se por um acaso a pessoa estiver devendo algo e a justiça mandar bloquear os bens daquela pessoa ali, se entrar em comunicado com qualquer plataforma, inclusive com a Trust, aqueles ativos vão ser congelados por ordem da justiça. Claro, não por conta própria. Então você veja que é um mercado seguro, é um ativo real e ele tem direitos e deveres. Sim. Né? Eu tenho total direito lá do meu carro, mas se eu tiver um problema na justiça, a justiça mandar bloquear meu veículo, o meu bem, que no caso é veículo, o estacionamento vai falar, ó, tá aqui justiça, o carro, né? Ele vem, Claro. ele é igualmente da forma convencional, tradicional, né? Ele tem todos os deveres e direitos. Exatamente. Então, né? Todos os deveres e direitos. Só que de forma mais clara e mais transparente. transparente, mais ágil, né? Perfeito. Legal. E pessoal, a gente está chegando ao fim do programa. Bem Um programa esclarecedor, né? de excelência, desenhou muito bem tudo. Acho que agora está bem claro na mente de quem assistiu, na minha mente também. E se não tiver, por favor, pessoal, façam comentários, né? Do que vocês acharam. E se ainda há dúvidas, a gente pode pensar numa parte 3 para esse tema. Com E é certeza. muito legal. Com certeza. E como o nome do nosso programa é Segredos Imobiliários, a gente sempre pergunta um segredo imobiliário na visão do convidado. Então, se quiser começar, Jean. Segredo para mim, eu me colocar no lugar do meu cliente, né? O que ele deseja, o que ele espera de um projeto, né? Qual que é a necessidade dele. Então, através dessa pesquisa de mercado, a gente tenta levar algo de melhor. Então, eu sempre me coloco no lugar dele. O que eu gostaria para mim? Eu gostaria de ser melhor atendido, eu gostaria de poder usufruir de um empreendimento de alto padrão, eu gostaria de ter uma rentabilidade através do investimento. Então, eu sempre me coloco no lugar dele e tento proporcionar isso, levar essa melhor experiência, levar esse melhor empreendimento, onde esse cliente ele se sinta satisfeito, onde ele se sinta acolhido, né, pela nossa empresa para realizar o sonho dele, o sonho da família dele, né, um projeto, uma necessidade que muitas vezes é de família. Então, através da nossa empresa, ele vai poder ter toda essa segurança, toda essa transparência, né? Onde eu como CEO, como proprietário, eu me coloco no lugar dele. Então, da forma que eu gostaria que fizesse por mim, eu também faço pelo meu cliente. Eu tento levar isso para o mercado, eu tento desenvolver os meus empreendimentos através disso. Legal. E a vez, né? Tua vez. Para mim, o segredo imobiliário é a gente trabalhar muito focado também com a palavra empatia, que é o nosso consumidor, é o nosso usuário, né? A gente costuma dizer muito de que o cliente é o rei. Em que sentido? Tem uma triangulação, né? O originador que está lá com o produto dele, os intermediários no meio do caminho e o cliente. Se não tiver ali a compra, não tem... Sentido. Não fecha as pontas, né? Porque eu acredito que o segredo imobiliário é a gente valorizar muito a parte comercial e criar todas as condições para quem está comercializando e para quem está adquirindo, ou seja, facilidade de uso. Mas cabe mais um complemento dessa resposta aqui, né? É um podcast muito interessante, um ambiente aqui agradável, equipe formidável. Então, minha dica também para o segredo imobiliário é consumir esses conteúdos que vocês vêm produzindo com tanta excelência, porque quem estiver consumindo vai ter um aprendizado muito bom e eu acho que vai deixar de ser segredo e vai começar a viabilizar tudo isso. Bom demais. Bom. Esse segredo foi Esse sensacional, né? Realmente. Muito bom. Lembrando, né, pessoal, que aqui na mesa também está o nosso troféu que a gente ganhou do podcast imobiliário mais influente do Brasil. Então, foi um prêmio muito bacana, né, Com Nath? certeza. E a gente vai falar dele vários podcasts. Vários pra frente, né? Então a resposta que eu dei não foi nenhum segredo, né? segredo. Muito bom. É um reconhecimento, né? É um reconhecimento de um trabalho bem feito, né? Com Parabéns. certeza. Certeza. Obrigada. Senhores, muito obrigado mesmo pelos esclarecimentos. Eu acho que foi muito rica a conversa e os corretores com certeza devem ter achado muito mais interessante essa nova forma de negociar, né? Então, muito obrigado pela presença. Obrigado. Tá bom? Te agradeço. Um abraço. Então tá, pessoal que nos assiste, obrigado pela presença também. Se inscrevam no Se canal. inscreva no canal. Nossa, sensacional. A gente Olha, esquece de falar disso, né? Esquece. Gente, por que é importante? Porque quando você se inscreve no canal, você curte e comenta, não é só alimenta o nosso ecossistema, mas você nos dá o argumento perfeito para acabar convidando pessoas de alto gabarito para elevar
a conversa e o aprendizado do mercado imobiliário em todas as áreas, tá bom? Muito obrigado, então até a próxima semana, valeu! Até a próxima!